nós iremos falar sobre inteligência emocional, sobre os seus resultados na vida, sobre como a inteligência emocional determina os seus resultados na vida. Sejam todos bem-vindos, Vasco, Elda, Rômulo, todos, por gentileza, falem de onde vocês estão. É uma grande alegria a tecnologia nos ajudar a termos essas conexões. Aos vencedores por direito, meu carinho, meu abraço, nosso instituto, nossa comunidade, as minhas alunas e alunos de mentoria, o meu carinho, o crescimento de vocês é o meu melhor resultado. Bom, nós iremos falar sobre inteligência emocional, sobre como a inteligência emocional ela determina os nossos resultados na vida. Antes de adentrar no tema, eu peço que vocês encaminhem esse aviãozinho para o máximo de pessoas que vocês puderem, que a gente possa levar conteúdo de qualidade, alcançar os corações. Em meio a tantos desafios, a correria da vida, nós temos a possibilidade de falar sobre assuntos que verdadeiramente fazem a diferença na nossa jornada. Fala mais um pouquinho de onde vocês estão, quem são vocês, para que eu possa verdadeiramente alcançá-los da melhor maneira. Farei isso do começo ao final. Fiquem do começo ao final, tá, gente? Bem-vinda, Nazilda. Bem-vindo, Vasco. Sejam todos muito bem-vindos. Eu falo de São Paulo capital, onde moro. Já morei em Brasília, sou natural do Piauí, mas atualmente há 2 anos e meio eu moro na Paulicéia, nessa cidade grandiosa, a maior cidade da América Latina, onde muita coisa acontece. O mercado me trouxe para cá e os profissionais, querendo ou não, em alguma etapa da vida, passam por São Paulo, né? E aqui é uma grande escola, um grande aprendizado. Vasco está falando de Mineiros, Goiás. Nazilda, de onde você fala? Vamos lá, vamos aguardar mais um pouquinho aqui os demais convidados para essa live, para que a gente possa dar início de maneira muito preciosa, coerente com o que eu havia proposto para vocês. O objeto dessa live é estudo no mínimo 10 anos eu tenho me debruçado em torno desse assunto e tem sido inúmeros os livros, os cursos, os treinamentos, noites, madrugadas, dias, e quem me acompanha há muito tempo sabe, as pessoas até brincam, como é que você dá conta de tudo isso? E sobretudo eu vou explicar para vocês com inteligência emocional. Vamos lá, seja bem-vinda, Conceição, de onde você fala, sejam todos muito bem-vindos, é uma grande alegria, uma grande honra estarmos juntos nessa noite, que em São Paulo tá garoa, nós estamos aqui com a garoa, um outono que já mostra que veio, a diminuição das temperaturas, eu sei que tem muitas cidades do país que estão chuvosas, mas aqui nosso coração tá aquecido. Bem-vinda, Suzy, de onde você está falando, vamos dar aqui mais alguns minutinhos para que todos possam ingressar. E eu quero saber de vocês, se vocês sabem o que é inteligência emocional, o que vocês têm em mente, o que seria a inteligência emocional para vocês. Alguém se arrisca com relação a isso? Olha, muitas pessoas confundem inteligência emocional com ser uma pessoa zen, apática, alguém que não tem reações, alguém que não reage aos estímulos, e não é isso. Antes de tudo, eu quero quebrar essa objeção. Bem-vinda, Suzy de Franca, Alexandre, Marineve, sejam todos bem-vindos. Inteligência emocional não significa que você vai se tornar alguém apático, alguém que não tem emoções, muito pelo contrário. A inteligência emocional, ela tem outras características. Então vamos lá. Por que, Tiziana, falar inteligência emocional? Porque talvez eu acho que eu nem preciso falar sobre isso. Isso é coisa de pessoas que estão passando por dificuldades emocionais, com alguns problemas.
Não, inteligência emocional é para mim, é para você, é para sua esposa, para o seu esposo, para os seus filhos, para os seus netos, para os seus colegas de trabalho, para os seus colaboradores, para os seus sócios, é para todo mundo. A inteligência emocional, ela determina quanto nós temos de dinheiro na carteira, onde nós moramos, a qualidade dos relacionamentos que nós temos, ela determina absolutamente tudo. E, a meu ver, deveria ser ensinada na escola, mas infelizmente não é. E por isso nós vemos tantos absurdos, pessoas que reagem de maneira desproporcional a uma pisada no pé, a uma buzina de carro, ou também, quem sabe, um convite para palestrar em um evento, e aí a vozinha dentro fala, não é para você, você não é capaz. Ou uma voz que te diz, você não pode fazer live, isso não é legal. E como você vai lidar com um colega difícil no trabalho, você não sabe, reage de maneira desproporcional. Em uma audiência em que o advogado, que nós somos advogados, né, e eu vou falar muito aqui na advocacia, mas eu vou falar também para seres humanos, porque antes de sermos advogados e advogadas, nós somos seres humanos, tá? E nós temos família, nós somos pessoas que temos relações sociais. E pressão, estar sob pressão é algo que não é inerente à advocacia, mas sim, na advocacia nós vivemos isso de maneira muito intensa, com lente de aumento, porque ninguém procura um advogado, uma advogada porque está tudo bem. As pessoas nos procuram porque tem desafios, porque querem alguém para patrocinar uma causa, para representá-lo em um momento de desafio e de dor. E nós precisamos manter o equilíbrio para que nós possamos verdadeiramente representar a parte sem que se traga maiores prejuízos do que já se tem ali diante do processo. Bom, a inteligência emocional, ela é a capacidade de se conectar consigo mesmo e extrair o melhor. Luciana, eu sei, eu já até ouvi falar isso, eu já li, eu conheço Daniel Goleman, ou então eu nem sei quem é Daniel Goleman, eu nunca vi cair de paraquedas aqui. Bom, meus amigos, todos nós reagimos aos episódios nas nossas vidas de acordo com o nosso nível de inteligência emocional. Seja uma batida de carro, seja a um troféu que você recebe. Não é o que nos acontece, é como nós reagimos. E a nossa reação, ela é diretamente proporcional ao nosso nível de inteligência emocional. Ok, Tiziana, até aí eu entendi. Mas o que determina se eu tenho ou não tenho inteligência emocional? Eu acho minha vida boa, eu tô tranquilo, eu tô pagando minhas contas e tal. A sua inteligência emocional, ela vai até aí. Até onde? Boa noite, Maria Fernanda. Até onde seus resultados chegaram. E até o fato de você não perceber que merece galgar patamares maiores, vislumbrar oportunidades maiores, reconhecer essas oportunidades, isso denota que há um gap, uma fratura de inteligência emocional. Porque no indivíduo, nós temos um tripé. E esse tripé é muito forte. É um tripé que nos sustenta. Tá? E é a nossa identidade, quem nós somos, quem é você, quem você é. Você consegue responder isso? São perguntas filosóficas, mas que a gente precisa. A vida, ela exige de nós uma reflexão. E segundo ponto, do que nós somos capazes, quais são as competências que eu tenho, o que eu sei fazer, o que eu consigo fazer. A Conceição já está falando aqui, ela não consegue responder quem ela é. E, Conceição, muito obrigada pela sua vulnerabilidade, porque a maioria das pessoas não consegue responder de fato esse questionamento. Muitas vezes as pessoas se afastam desse questionamento, que é a base da pirâmide do indivíduo, a base. E a base é o fundamento, é o que sustenta os demais aspectos. Então, quem eu sou? Quem eu sou? Quem é a Tiziana? Quem é a Maria Fernanda? Quem é o Vasco? Quem é a Mari Neves? Quem é o Marcos? Quem é a Nazilda? Mas respondida por você. Você consegue? E a Conceição aqui, de maneira muito vulnerável e preciosa, respondeu que não consegue. E a maioria das pessoas tem esse desafio.
ou quando não tem, respondem baseado em algo que não corresponde à sua identidade. Porque no meio da pirâmide nós temos aqui a capacidade do que nós somos capazes de fazer. Quais são as nossas habilidades? Ah, eu sou advogada, eu sou secretária, eu sou médico, eu sou engenheiro, eu sou professor, eu sou personal trainer, não sei. Isso aqui são as capacidades. Eu não posso me definir, não posso definir a minha identidade pelo que eu faço. A advocacia é o que eu faço, ela não é a minha identidade, tá? E aí nós precisamos reforçar a nossa identidade. Eu vou explicar um pouco sobre isso, porque nós somos bombardeados na nossa identidade a todo instante, seja no ambiente de trabalho, seja em uma audiência, seja na frente de um cliente, seja por seu filho, por um cônjuge. Quando as pessoas querem atacar e desestabilizar um ser humano, elas atacam a identidade. E se você não souber exatamente quem você é, fica muito perigoso essa pirâmide cair, tá? E eu vou voltar na identidade. E aqui, no topo da pirâmide, nós temos o merecimento. São as coisas que a gente alcança, aquilo que a gente conquista, os bens, tudo que vem como merecimento. E esse gap, nesse aspecto do merecimento, é também extremamente complexo. Nos últimos dias, eu fiz uma série aqui no meu Instagram, e quem não viu, acompanha depois, sobre a autossabotagem. E muita gente me mandou mensagem, eu recebi muitos comentários, feedbacks, e falando, nossa, você me descreveu, você falou comigo com essas frases, com esses textos. E, gente, eu também lá atrás, há muitos anos atrás, eu também me encontrava nesses aspectos de autossabotagem. Parabéns, que vocês são, que você tá com papel e caneta. Eu tenho certeza que você vai sair daqui mais sábia e mais ciente de você, né? E ninguém consegue derrubar uma pessoa que sabe quem é, o que faz e o que merece. Voltando, gente, para a autossabotagem. Olha, às vezes as oportunidades, elas chegam no nosso colo, elas caem na nossa vida. Um convite que é feito, uma pessoa que chega para você, para mim, para você, uma abordagem que é feita, uma atmosfera em que você está inserido, mas quem não tem a crença de merecimento, que sabe que merece, vem a vozinha, aquela vozinha do impostor, e fala, isso não é pra mim, é demais pra mim, eu não vou dar conta disso, isso aqui, eu não preciso sonhar desse tanto, eu não preciso ter um alvo tão grande, esse restaurante não me cabe, essas pessoas não servem pra mim. E aí as pessoas tendem, quem tem o gap de merecimento, não se permitem ousar, porque a crença de merecimento, ela bloqueia os passos mais altos e gera uma queda. Você até conquista, mas não sustenta o que conquistou, a nível às vezes inconsciente e também às vezes consciente. O ser humano que não tem o merecimento bem trabalhado, ele dá um jeito de desmanchar, de perder o dinheiro, de estragar o relacionamento, de não perceber que era uma oportunidade única que havia caído no seu colo, e cria uma narrativa disfuncional, muitas vezes que se apequena para justificar aquilo que é pequeno, para que fique confortável. Não, verdadeiramente eu estou no lugar certo, porque se eu ousasse, eu poderia perder, se eu arriscasse, eu poderia errar. E, meus amigos, eu quero dizer uma coisa para vocês: quem está em ambiente de crescimento vai errar, porque o erro, ele é construção de algo maior. Nós não podemos errar os mesmos erros e precisamos imediatamente recalcular rotas, celebrar ganhos e entender qual é o aprendizado que aquela situação nos gerou. Mas é absolutamente uma característica de quem tem inteligência emocional a capacidade de lidar com a frustração. Porque quem não se expõe ao risco, ao novo,
quem não se coloca em situações de dinâmica por receio de dar errado, já assume o erro maior, que é a estagnação. E a dinâmica do mundo é a mudança, não existe estabilidade. Não existe para área nenhuma, nem para a advocacia e nem para nenhuma outra área. Nós precisamos a todo instante estar aprendendo, reaprendendo, desaprendendo e aprendendo novamente. E arriscando, se arriscando, tomando decisões difíceis, que por vezes algumas pessoas se colocam em situações estagnadas, relacionamentos tóxicos, empregos ruins, cidades que já foi revelado para si de todas as formas que o ciclo já venceu, mas por medo de se colocar em condição de ousadia, assume a perspectiva de acolher aquela dor porque ela já é conhecida. Quem nunca, hein? Quem nunca? Me fala aqui, quem nunca permaneceu em um lugar, em um contexto, em uma situação, por medo de ousar? Simplesmente porque era ruim, mas pelo menos eu já conheço. E olha, isso nos rouba a nossa vida. Tempo não é dinheiro, e sim, dinheiro é muito importante. E não diga o contrário, porque dinheiro, ele custeia muitas coisas na nossa vida, ele é o canal para realizarmos os nossos projetos e também abençoarmos outras pessoas. E, inclusive, se você tem uma característica de achar que dinheiro não é para você, que isso tá longo demais, que esse projeto tá grandioso demais, que você não precisa desse dinheiro, olhe para toda a jornada que você trilhou e observe que o dinheiro ele é necessário, ele é absolutamente necessário. Ele não deve nos possuir, mas nós merecemos ter dinheiro, nós merecemos prosperar. E muita gente, e eu vou partir aqui um pouco para a advocacia, mas cada um pensa na sua área de atuação, na sua família, no seu escritório, na sua clínica, no seu trabalho, no seu ambiente. Pensa, quantas vezes nós olhamos para uma situação que iria nos exigir uma dinâmica de energia, um esforço a mais, um pouco a mais de gás, e nós escolhemos ficar na versão antiga simplesmente porque nós não queríamos de fato enfrentar a jornada. E eu faço essa reflexão com você e eu faço de maneira muito genuína, sabe, gente? Porque o que eu tenho de melhor para falar para vocês é a minha jornada. A melhor história que eu posso contar para vocês é a minha, porque ela tem sangue, suor, lágrimas e tem essência, tem eu. E todos os passos foram trilhados com muitos desafios. E muitas vezes eu dei passos sem ter chão e continuo dando. E confiando em quem eu sou. Porque desde que eu resgatei quem eu sou, a minha identidade, olha aqui, Conceição, que você falou, não tem ninguém na face dessa terra que possa me desestabilizar atacando a minha identidade. Pode até sacudir o barco, mas imediatamente eu vou me lembrar quem eu sou. Filha amada de Deus, eu sou filha amada de Deus, eu sou filha amada de Deus, eu sou filha da Mari Neves, eu sou filha do Francisco, eu sou irmã do Diego, do Davis, da Isabelle, eu sou tia do Salomão, eu sou autêntica, eu sou generosa, eu sou correta, eu sou dinâmica, eu sou alegre, eu sou visionária, eu sou engajada, eu sou alguém que faz as coisas com muita... abraçando tudo com muita técnica, estudo. Então, debruce tempo o suficiente para esgotar a voz que tenta te convencer sobre o que você não é, porque todos nós somos grandes seres humanos. A época que nós poderíamos ter dado errado era na época em que o óvulo estava ali sendo fecundado pelo espermatozoide. Se eu e você, nós não falhamos lá naquele período, então não vai ser agora que nós iremos falhar. Nós somos vencedores, nós somos pessoas fortes e basta olhar para a sua trajetória. Eu olho para mim e você olha para a sua. A quantidade de episódios que você já superou, quantas vezes você
fez o que era imaginável, impensável para pessoas que estavam ao seu redor. Você é determinado, você é autêntico, você é dinâmico. Talvez por um momento você pode ter esquecido disso, pode ter ficado estagnado em algum aspecto, mas agora é hora de resgatar a identidade, porque você já tem mais do que o suficiente em você para alçar voos grandiosos. E, gente, como ir para academia? Todo dia a gente vai lá, faz os exercícios, corre, pilates, ginástica, beach tênis, corrida, natação, não sei. Nós todos os dias a gente precisamos, né, exercitar os nossos músculos, e muitas vezes nós deixamos para trás o exercício da musculatura emocional. E aí, onde nós iremos, até onde nós iremos chegar, vai ser determinado pela nossa musculatura emocional. Então chega a ser insanidade não determinar tempo, qualidade de tempo, energia, dinheiro e esforços inúmeros para desenvolver, aquecer, estabelecer e cristalizar uma inteligência emocional nas nossas vidas. Porque tire tudo de uma pessoa. Tire a roupa, tire o dinheiro, tire o status, tire a profissão, tire a família, tire tudo. Se você deixar para ela inteligência emocional, ela se restaura. E dê tudo para uma pessoa. Dê dinheiro, dê roupa, dê status, dê performance, mas não dê a ela inteligência emocional. Em 30 dias, um milionário consegue desfazer de tudo. E a gente sabe que existe isso de maneira, infelizmente, aos montes. Tem o caso daquele, eu vou mandar para vocês, quem pode me pedir aqui no direct, na época nos tempos áureos do ouro, né, teve um mineiro que ele conseguiu milhões na época, não, salvo engano, não era o real ainda, né? Não era o real, mas sei que ele ficou muito, muito rico, mas ele não tinha inteligência emocional. Ele contratou um jato, ele foi sozinho de Manaus para o Rio de Janeiro, ele gastou durante alguns anos todos os milhões que ele havia auferido durante aquele período da mineração. Nós vemos isso com as pessoas que ganham Big Brother, que ficam milionários sem que tenham a musculatura emocional. Nós vemos isso com pessoas que conseguem o emprego dos sonhos, a sociedade dos sonhos, a oportunidade cai no colo e a pessoa dá um jeito de desfazer o relacionamento, a família, a saúde, não se cuida, não cuida do seu corpo e não cuida das suas emoções. Meus amigos, eu quero ser o máximo profunda com vocês nessa live. Antes de ingressar aqui, eu havia falado no grupo da minha família que abril de 2026 tem um aspecto muito forte para mim. Foi há 10 anos atrás, há exatos 10 anos atrás, foi quando meu avô, uma pessoa muito querida da minha vida, ele iniciou o tratamento na hemodiálise. E a partir daquele período em que eu vi que ele iria iniciar um período em que ele iria definhar, né? Porque nós sabemos que as pessoas que fazem hemodiálise, infelizmente, elas têm um prazo ali que o corpo aguenta. E meu avô já tinha problemas cardíacos e muitas outras coisas que corroboravam para tudo isso. Então eu olhei para a minha vida e falei, eu preciso me preparar para isso. E eu iniciei uma jornada de inteligência emocional. E exceto Deus, a fé, não existe nada mais importante na nossa vida que a inteligência emocional. Porque ela vai trabalhar a nossa identidade, vai trabalhar a nossa capacidade, vai fazer com que você e eu, nós saiamos do discurso vitimista, aquele discurso demoníaco que faz com que a gente encontre narrativa disfuncional e justificativa para todas as coisas que nós precisamos fazer e não fazemos. E todas as vezes que eu e você estivermos à frente de algo que precisa ser feito e nós não conseguirmos fazer, lembre-se, existe algo que quer te tirar da sua melhor versão. E uma pessoa que sabe quem é, que se ama, faz atividade física, se cuida das suas emoções, busca, tem que haver uma busca espiritual, autoconhecimento envereda inevitavelmente pela busca espiritual. Seria muito pouco nós sermos limitados a essa matéria, é muito orgulho da nossa parte
vaidade, autocentrismo e acharmos que nós somos apenas esse corpo, essa matéria. Então, tudo isso está conectado. E o empreendedorismo. Quem desenvolve o empreendedorismo, seja em qual for a sua área, não vai ficar mais refém de ninguém. Eu não estou falando que você precisa sair do seu emprego, para quem é empregado, não é isso. Dê o seu melhor, empreenda na sua vida, faça o que é melhor por você e pelo time que você participa, pelo ecossistema em que você circula, porque as oportunidades, elas acontecem para quem está em movimento. Tem aquela frase que eu acho, todo mundo comenta, mas o óbvio precisa ser dito. Todas as vezes que a sorte me procurou, eu estava trabalhando. E é mais ou menos isso. A sorte, ela não encontra pessoas dormindo no bar, anestesiadas ou na zona de conforto. E a sorte, as oportunidades, aspas, sorte, precisa que você entenda que é uma oportunidade, porque às vezes a oportunidade bate até na sua porta, cai no seu colo, mas se você não tiver o merecimento expandido, a capacidade de discernimento sobre o que é para você e o que não é, você segue adiando o seu crescimento, colocando energia e gás em passivos, ao invés de investir em você. E ó, aqui nesse programa mental, no nosso cérebro, na identidade, na capacidade e no merecimento, o que tiver instalado nesse programa mental, ele vai rodar. O computador, por melhor que ele seja, ele não opera com base no computador em si, opera com base no programa que está instalado. Então, não importa se a sua casa é linda, se suas roupas são maravilhosas, se o seu carro é sensacional, se a sua esposa tem um corpo incrível, não interessa. O que vai determinar os resultados que você tem na vida é o drive que é instalado na sua mente. E, meus amigos, eu quero dizer com muito zelo e carinho, inclusive porque meus pais estão aqui na live, né? 2 professores universitários, ele advogado e sociólogo e ela historiadora, me acompanham, me honram, me dão apoio, eu sou muito grata. Nossos pais, eles fizeram o que podiam diante do que sabiam, mas eles erraram muitas vezes, porque também os pais deles erraram com eles. Ou seja, os drives que estão sendo instalados nas mentes estão vindo com defeitos. E Tiziana, e agora? Eu não quero ser diferente. Você não só merece ser diferente, você precisa ser diferente. Se não por você, por quem precisa de você. Porque se você não parar para avaliar esses aspectos, você vai continuar nesse looping de conquista e cai, ou simplesmente se tornar um espectador de pessoas que estão realizando muito. E olha, que saco nós sermos espectadores das pessoas. Nós somos protagonistas das nossas próprias vidas. Por óbvio que existe troca. Eu quero saber o que fulano está fazendo, como ele está fazendo, o que está usando de técnica. Eu quero avançar, mas eu também tenho o meu protagonismo. Eu também tenho o barco da minha vida em constante evolução. Muito obrigada, Ivanira. E meus amigos, olha só. Não olhar para a nossa jornada na infância é não querer desenvolver a inteligência emocional, porque o nível de inteligência emocional é proporcional ao nível de amor recebido na infância. Eu e você, inclusive para quem é pai e mãe também, nós não só fomos por vezes negligenciados pelos pais e também erramos com os filhos. Por que, Tiziana? Porque não se fala em se treinar para treinar pessoas. Se fala em músculo, se fala em carro, se fala em roupa, mas quando a gente vai falar em treinar para treinar a gente, as pessoas dão um pulo lá atrás. Se preocupa com o enxoval, com a roupinha, com isso, com aquilo, tudo que é material. Mas quando se fala na técnica, no discernimento, no que precisa ser feito, ninguém é treinado para isso. E olha, por isso que eu enveredei por esse projeto dos vencedores teens. Já tenho esse instituto, nosso instituto, ele não é meu, ele é nosso, um instituto que capacita advogados e advogadas e as pessoas na adjacência, e toda a sociedade é abençoada por uma advocacia forte. Nós vivemos momentos delicados e
todas as vezes que a advocacia ela tá fraca, a sociedade é punida, porque qualquer que seja a sua profissão, qualquer que seja a sua área de atuação, em algum momento da vida você vai se valer de um advogado, de uma advogada para lhe representar. E nós precisamos de advogados e advogadas fortalecidos, cientes da sua identidade, da sua capacidade, capazes de lidar sob pressão, que não sejam pessoas que esperam elogios para verdadeiramente viver a sua jornada. E eu enveredei por essa questão dos vencedores teens, esse projeto incrível. Eu já treinava crianças e adolescentes, mas eu não divulgava. Mas agora eu saí do aspecto de treinar apenas os adultos, que já vêm com gaps, com fraturas substanciais, e enveredei por esse treinamento de crianças e adolescentes que estão na construção da sua identidade, construindo a sua autoestima, trabalhando tudo que é importante para si, porque eles são muito bombardeados por uma dinâmica da mídia, dos ecossistemas aos quais todos nós estamos imersos, que o certo é errado e o errado virou certo. Então nós precisamos cuidar das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Meus amigos, e vocês podem perguntar, Tiziana, por que você não vai cuidar só da sua vida, só do seu escritório? Você não vive bem assim? Não, vivo muito bem. Meu escritório tem 19 anos. Hoje foi dia de atendimento, inclusive, mas eu não seria tão feliz quanto eu sou treinando pessoas, alcançando corações e erguendo gigantes. Porque eu sei que muitos advogados e profissionais de outras áreas estão precisando apenas de um despertar, de um desbloqueio em aspectos cruciais, onde a construção da personalidade teve ali obstruções gigantescas por pessoas que vomitaram as suas agruras em pessoas que não tinham como se defender. E eu preciso fazer a minha parte. Essa é a minha forma de ser cristã. Essa é a minha forma de agir. Cada um tem a sua forma, o seu envelope, e o meu é esse. E olha, se o seu pai, se a sua mãe errou com você, olha pra mim. O que ele falou pra você, se ele te criticou, se ele duvidou de você, se ela te acusou, se eles erraram com você, perdoa, porque a cola que te liga à autossabotagem e à baixa performance é a mágoa. A mágoa de pai e mãe é algo muito forte e que quebra todas as nossas trilhas para o sucesso, porque quem tá colado na mágoa tá tentando subir montanhas com cimento nas costas e você até avança um pouco, mas depois ela te puxa para trás, sobretudo para os padrões negativos do seu pai e da sua mãe. E isso é muito forte. E eles erraram, às vezes sem querer errar, outras vezes até querendo, mas eles fizeram o que puderam diante do que sabiam. E hoje se permita deixar para trás as acusações, tudo aquilo que não converge com a sua identidade, porque você tem páginas em branco para escrever uma nova história. Você tem um mercado aberto para receber pessoas ousadas, capazes de lidar sob pressão. E é isso que a inteligência emocional faz conosco. Nos mostra, nos ensina a perceber as verdadeiras oportunidades, nos coloca em constância, nos coloca na capacidade de exposição. Não existe um grande profissional no mercado, alguém que faça a diferença na vida, que não seja alguém com a capacidade de dar seu rosto à tapa. Quantas vezes eu já não fui e sou julgada, mas eu não posso me paralisar com base no que algumas pessoas pensam ou não entendem o que eu faço. Eu preciso ser ciente da minha identidade, abraçar com amor minha capacidade e entender o meu merecimento e levar adiante toda essa mensagem que fez a diferença na minha vida. E é isso que você precisa e merece fazer na sua. Ninguém vai bater na sua porta e vai te resgatar. Só você pode se resgatar. Só você pode estabelecer sua verdadeira identidade, estabelecer sua real identidade, baseada naquilo que Deus diz sobre você. Se você não tem fé, eu lamento, você caminha mais vulnerável. E eu vou falar com base na minha fé. Eu tenho um Deus maravilhoso, Pai Todo-Poderoso, amado, que me cuida e me zela, e é muito melhor caminhar assim. E eu, inclusive, eu tenho a capacidade de expor a minha fé, porque muitas pessoas que não têm inteligência emocional sequer conseguem manifestar o que acreditam, o que pensam, porque acham que algumas pessoas não vão concordar.
elas já não concordam. As pessoas estão fazendo um esforço gigantesco para gostar de si mesmas. Como você vai exigir que uma pessoa que sequer gosta de si mesma, ela consiga te validar, te elogiar, te reverenciar? Por vezes, essa pessoa até gosta de você, mas ela não consegue. Só consegue colocar para fora pessoas que têm inteligência emocional. E algumas realmente não têm, mas você tem a obrigação de desenvolver. Como desenvolve, Tiziana, a inteligência emocional? Como? Com base em tudo isso, você já me convenceu, eu já entendi que eu preciso desenvolver inteligência emocional, eu já entendi que eu estou negligenciando uma parte preciosa e substancial na minha vida e eu quero desenvolver a inteligência emocional. Olha, é muito importante você ter acesso a ferramentas, acesso a livros, cursos, treinamentos, mentorias, porque são nesses ambientes que você vai ser treinado. Nós somos exímios em contratar um personal trainer, em comprar um carro melhor, mas procure destinar tempo e dinheiro para desenvolver a sua inteligência emocional. Porque com inteligência emocional você consegue acessar carro, roupas, pessoas, o que você quiser, que for o seu alvo, que for o seu projeto de vida. E sem inteligência emocional, até o que você conquistou passa a não ter valor. Quantas vezes eu não recebo pessoas abundantes, prósperas, cheias de recursos, mas que perderam o sentido da vida, que não conseguem se alegrar, se tornaram pessoas anestesiadas para a dor do próximo, para suas próprias conquistas, e que tristeza é isso, né, gente? As pessoas, e nós precisamos, para nos sentirmos vivos, nós precisamos desses estímulos constantes, nós precisamos estarmos expostos aos ambientes certos. A nossa linguagem, a nossa comunicação, ela precisa estar completamente voltada para o que é edificante. Não use nenhuma palavra, nenhum tipo de comunicação que deprecie a você mesmo. Lembre-se que você precisa manifestar de maneira forte e consistente sobre quem você é. Porque por bem ou por mal você vai se lembrar de quem você é. E a crítica que vier de um, de outro, não vai te afetar. Muitas vezes as pessoas estão apenas manifestando suas próprias tristezas. E as pessoas com baixa inteligência emocional levam tudo para o lado pessoal. Como é chato isso. Se tornam reativas, cobradoras, dependentes emocionalmente, porque não fazem o seu dever de casa. Sua rotina de autodomínio, sua rotina sagrada de cuidado, a espiritualidade, o cuidado com o corpo, o desintoxicar dos ambientes que participa, saindo de uma série de grupos de WhatsApp que não tem nada a ver com o que você merece se tornar, se afastando de uma gama de pessoas que não converge com a visão de futuro que você tem e negligenciando aspectos tão fundamentais da vida do ser humano, que é o espírito e a alma. A alma envolve a inteligência emocional e o espírito envolve o que nós temos de mais precioso, que é a conexão com Deus. Então, a técnica jurídica, a técnica médica, a técnica da engenharia, seja qual for a sua área, ela só consegue ser catapultada para um próximo nível, gerando escala, maiores negócios, se você tiver desenvolvida a inteligência emocional. Ah, Tiziana, mas aí você falou que eu preciso me espiritualizar e preciso cuidar da inteligência emocional. E as pessoas antiéticas que prosperam? Vamos lá. Essa é uma pergunta que muita gente poderia fazer, né? Você pensou, eu pensei aqui em alguém que é antiético, que não tem... E eles conseguem dinheiro, conseguem. Mas aí entra naquele rol de pessoas que são frustradas, não têm capacidade de se sentir verdadeiramente rico, porque riqueza não tem a ver apenas com dinheiro. São pessoas que uma hora ou outra enveredam por aspectos negativos, pegam atalhos, entram em negociatas e acabam se enrolando, porque inteligência emocional também nos faz caminhar em princípios e em honra. E nós construímos um caminho, evitamos atalhos e caminhamos com humildade, sem soberba,
Gente, que preciosidade. Se eu e você passarmos por todo esse processo de perdão da nossa história de vida, da nossa infância, de tudo que, refutando todas as acusações negativas que foram imputadas a nós de maneira disfuncional e sem o devido zelo pela nossa infância. Se nós desenvolvermos uma espiritualidade subserviente a Deus, se nós desenvolvermos inteligência emocional, cuidando dos ambientes que nós participamos, dos acessos ao conhecimento ao qual nós nos oportunizamos, à exposição, e nós verdadeiramente ousarmos viver a nossa missão, gente, é disso que o mundo precisa. E eu ouso. E um advogado, uma advogada ou profissional de outra área que fizer esse dever de casa com consistência, de maneira intencional, é impossível você não terminar esse ano em outro nível. E o que parecia impensável, improvável, se tornará inevitável. É assim que eu tenho vivido na minha vida. E a contragosto de muitas pessoas que por vezes esperam que aconteça o diferente, os caminhos vão sendo abertos, pessoas ruins vão se afastando, novas pessoas boas vão aparecendo, e eu vou de maneira muito desapegada, porque é preciso desenvolver o desapego. Se eu me apego a ambientes, pessoas, situações, eu evito que o novo de Deus, o novo que foi preparado para mim, eu alcance. Eu tô falando em mim para que você pense em você e não queira mudar ninguém, não queira mudar ninguém. A gente não tem a capacidade de mudar os outros, mas a gente pode até conseguir mudar alguém quando nós mudamos, porque quando uma borboleta bate as asas do outro lado do oceano, a gente sente aqui desse lado. E olha, eu verdadeiramente quero despertá-los, espero despertá-los para essa jornada. Não vou conseguir em uma live expor todas as técnicas, a ciência, tudo o que é possível ser feito para desenvolver inteligência emocional, elaborar mentalmente, ressignificando episódios negativos, expandindo sua consciência e seu merecimento, trazendo a constância necessária e, por óbvio, gerando melhores resultados na sua vida. Mas eu tenho 2 convites importantes para fazer para você. Na verdade, 3. Fica aí, que são convites muito especiais. Eu com o meu time, nós decidimos levar a imersão, o grande romper. Fica até o final, honra. Você que foi edificado, abençoado, gostou do que eu falei, fica até o final, tá? Nós iremos levar uma imersão profunda, significativa, que já faz a diferença aqui no estado de São Paulo, na capital. Nós iremos levar para Porto Alegre, Rio Grande do Sul, 31 de julho, a imersão Grande Romper. E você que já fez o Grande Romper, pode comentar aqui embaixo se vale a pena ou não. Vamos levar para Porto Alegre, será um dia incrível. Ela é voltada para advogados, mas também para profissionais de outras áreas, tá? Porque lá o escopo será inteligência emocional, e inteligência emocional é uma necessidade universal. Nós teremos também inteligência artificial, que é também uma necessidade universal hoje. Olha, a Conceição comentou aqui, foi surreal o romper. Quem já fez, comenta aqui como é que foi o Grande Romper. E eu vou deixar o link nos stories, saiba um pouco mais. Se você é de Porto Alegre, oportunidade incrível do Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Se você não é, uma oportunidade sensacional para você visitar, conhecer esse estado, essa cidade maravilhosa, sobretudo caminhando com um ecossistema edificante e evolutivo. E eu deixo também o convite para que você saiba sobre a nossa mentoria individual, que tem transformado vidas. Quem é aluna de mentoria aqui, comenta também como é que tem sido para você. Olha, a Carla comentou, divisor de águas na nossa vida. A Maria Fernanda comentou, quem fizer não vai se arrepender. Gente, são pessoas reais, são seres humanos reais que participaram da imersão e que estão apresentando aqui a sua perspectiva. E deixe também o convite para que vocês saibam sobre o nosso projeto Vencedores Teams, que hoje eu consigo treinar crianças e adolescentes, liberando aí muitas coisas boas, mudando o trajeto de famílias, mudando a história de famílias no Brasil.
e nós temos aí 2 vagas em aberto para os vencedores teens. Meus amigos, a Lúcia já falou, já fiz vários. A Lúcia é a embaixadora do Grande Romper e não para de crescer, não para de avançar como ser humano, como mulher, como advogada e em faturamento também, gente. Ó, as coisas de maneira quântica começam a acontecer na vida. E Porto Alegre é uma cidade linda, um povo incrível. Teremos também momento de passeio, momento cultural, momento de networking, e é poderoso quando nós caminhamos com as pessoas certas, nós caminhamos nos ambientes certos e nós acessamos os conteúdos corretos. Isso também é uma forma de desenvolver inteligência emocional e de acessar a prosperidade, acessar os melhores resultados. É decisão. É um esforço? Sim, mas quantas vezes a gente já não se esforçou por coisas que não trouxeram nenhum resultado para a nossa vida? Pelo contrário, voltamos às vezes de alguma viagem, de algum passeio com menos recursos financeiros e até a energia mais baixa. E esses ambientes você volta mais forte, com mais firmeza, com a capacidade melhor para enfrentar os dias e avançando. A Carla já fez 2 vezes, tem avançado muito no seu profissional. E a Lucy falou, participou indo de Porto Alegre. A Lucy vinha sempre de Porto Alegre para São Paulo. Veio várias vezes direto de Porto Alegre para São Paulo para participar do Romper. E eu fico muito feliz com os resultados na vida de cada um de vocês, porque nunca foi sobre mim, é sempre sobre todos nós. Muito obrigada aí, seu Edivaldo, todos os demais. Eu fico muito grata. Eu espero contribuir com a vida de cada um, porque todos nós estamos na vida terrena para nos ajudarmos e, sobretudo, passarmos pelos desafios de maneira mais leve, porque estar vivo é isso mesmo, né? A gente tem os desafios, mas a gente vai superando. Parabéns, Carla, pela decisão, que você vai para Porto Alegre. A Lúcia já vai nos receber também no escritório dela para tomar um café. Tem uma vista linda do Guaíba. Nós vamos comer um churrasco bacana e fora o dia inteiro de imersão, em que nós iremos trabalhar de maneira profunda, científica, zelosa, as crenças limitantes e o desenvolvimento da inteligência emocional. Por você, por quem precisa de você. Meus amigos, um grande abraço. Eu estou muito feliz com tudo isso que tem acontecido, que nos fortalece enquanto seres humanos e nos colocam na condição de pessoas que podem mudar o mundo, né? Vamos mudar o mundo começando por nós mesmos. Um grande beijo. Vou deixar os valores aqui, o link. Quem quiser me procura, saiba mais, porque de longe, um dos melhores lugares que você pode estar nesse ano. Você não é mais um, você será um grande convidado, uma grande convidada. E tanto faz se você é da área do direito ou não. Um beijo, fiquem com Deus. Enviem essa live, vai ficar salva para quem você considera que merece escutar esse conteúdo. Tamo junto e até breve. Tchau, tchau.